Eucaristia, a instituição do sacerdócio, a instituição do mandamento novo do amor. Queremos dar graças ao Senhor Jesus, porque quis permanecer connosco no meio de nós, para nos salvar. Comecemos por reconhecer que somos pecadores, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que tenho muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, minha culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Senhor nosso Deus, que nos reunistes para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício e o banquete da nova e eterna aliança. Fazei que recebamos neste grande sacramento a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei: No dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma vez por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até o dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais na padieira da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite, comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comereis a toda a pressa, é a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite passarei pela terra do Egito, e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que os tiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração, com uma instituição perpétua. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-lhe: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não podes entender agora, mas compreender-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe:
aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dai-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. A celebração que agora nos é dado viver, bem a podíamos chamar a celebração do amor até ao fim. Sabemos como os estudiosos da Sagrada Escritura se interrogam sobre o que significa este amor até ao fim. Com efeito, ele pode significar até ao final da sua vida, afirmando que toda a existência de Jesus foi conduzida pelo amor aos seus discípulos que estavam no mundo e que, por isso, também a sua morte é obra de amor. Obra de um amor que não cansa nem se cansa, poderíamos nós dizer. Obra de um amor que, mesmo abandonado pelos seus, sem qualquer retribuição humana, persiste em ir até ao fim da sua existência. Obra do amor que está seguro de vencer a morte e que, por isso, não desiste, mesmo quando é vítima da maior injustiça. Mas, até ao fim, pode igualmente significar até ao maior grau que é pensável viver o amor, até ao grau mais alto do amor. Em Jesus descobrimos o amor maior, aquele amor que por isso mesmo servirá doravante de ponto de referência para todo o amor humano. Porque sendo o amor do homem verdadeiro, é também amor do Deus verdadeiro. Como quer que seja, e as duas acessões podem ser consideradas em conjunto, porque de facto não se contradizem. Aquela afirmação de São João, amor-nos até ao fim, apresenta o amor como a categoria de interpretação de toda a paixão do Senhor. Ali, nos acontecimentos da paixão, encontramos o amor vivido, o amor testemunhado,
O amor que salva. Amor até ao fim. É, portanto, a última ceia, com o gesto quase sacramental do lava-pés e a instituição do sacramento eucarístico. Amor até ao fim são as palavras que Jesus dirige aos seus no Getsemane, como testamento, discurso de despedida. Amor até ao fim são todos os sofrimentos destes dias, os escárnios, os açoites, aquela coroa de espinhos. Amor até ao fim é o perdão de Pedro e da sua traição. Amor até ao fim é o caminho para a cruz, por entre a multidão que vive sem disso estar consciente o momento central da história do universo. Amor até ao fim são os sofrimentos do crucificado, a entrega do discípulo à sua mãe e a entrega da mãe ao discípulo. Amor até ao fim é a entrega do Espírito ao Pai e aos homens. Amor até ao fim é a própria morte e a ressurreição gloriosa. Todos esses momentos finais da sua existência terrena são vividos por Jesus no amor e por amor. E mostrando desse modo em que consiste o amor, são vividos para nos dar a possibilidade de também nós, existências marcadas pelo desamor, aprendermos com ele a amar e a tomarmos a decisão do amor até ao fim. Jesus não nos dá uma definição de amor, não descreve como um professor que ensina o seu aluno. Ama de um modo radical, incondicional, final. E isso basta. Na verdade, em Jesus, o amor está na raiz de todo o seu ser. Jamais surpreendemos em Jesus qualquer atitude que não encontre a sua razão de ser no amor. Nele, tudo é obediência ao Pai, acolhimento filial da sua vontade, disponibilidade para o pôr em prática. Porque Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Tudo em Jesus é esquecimento de si. Tudo nele é motivado pela salvação daqueles que encontram no seu caminho, a quem se dirige ou que o procuram. Em Jesus, o amor não coloca quaisquer condições. Jesus não faz depender as suas atitudes da correspondência dos discípulos ou do amor das multidões. Em Jesus não existem sims nem mas. Jesus toma a iniciativa de amar todos quanto vê, mesmo aqueles que não se encontram ali presentes, mas para quem é pedida a salvação. Jesus ama simplesmente e o seu amor transborda, vence, transforma quando se o apoia. Em Jesus, o amor é princípio e fim. Esse modo de viver não é um simples meio, um instrumento para obter a realização de um desejo, para chegar ao objetivo. É, se quisermos, o caminho, a verdade e a vida. O amor é o ambiente que Jesus respira, aquilo que o anima, o dinamismo transformador e salvador da humanidade, da história. Em Jesus, o amor liberta, porque é radicalmente livre. Por isso, o mandamento novo que o Senhor deixou aos seus consiste simplesmente no amor. No amor a Deus e no amor ao próximo. É o amor que se manifesta na cruz, até ao final, o amor maior. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida pelos seus amigos.
Jesus dá a sua vida na cruz. Ninguém lhe tira a vida, sou eu que a dou livremente. A sua morte de cruz não é uma fatalidade a ser evitada a todo custo. É uma decisão de amor, livre, um querer amar sempre, sem desfalecer, na certeza da vitória do amor. Por isso, é uma decisão abraçada com amor. Como poderia Deus dar a vida ao homem se não sofresse a morte, a consequência maior do pecado? Só desse modo a vida divina poderia ser oferecida ao homem mortal e a morte poderia ser derrotada, transformada em vida. Esse é o amor maior. Aquele que está para além de quanto poderíamos nós pensar, imaginar e muito menos desejar ou exigir. Reivindicar como salário, pagamento de qualquer maneira. Como poderia alguém exigir que Deus morresse em seu nome, por si? Apenas algo poderia ser pensado de maior que este acontecimento da paixão, em que Deus manifesta o seu amor por cada um de nós e por todos. Que esse amor permanecesse até ao fim dos tempos, como presença, atitude, decisão eficaz de alimentar, de dar a vida ao mundo inteiro, mostrando desse modo que o amor até ao fim é também o amor com que ali, naquele momento da cruz, Jesus assume e faz seus os sofrimentos, as dores, a morte de toda a humanidade, desde o seu início até ao seu final. E mesmo esse maior, acima do qual nada mais pode ser pensado, e que por isso traz consigo o sinal divino, mesmo esse amor, esse maior, ele não o dispensa, como pão partido, alimento, Eucaristia. De verdade, que é a Eucaristia? O sacramento instituído pelo Senhor antes de padecer, para que a sua morte fosse entendida não como derrota, mas como alimento, libertação, doação, entrega até ao fim, que resume em si o mundo, o cosmos, a história, que é a Eucaristia, senão este mesmo amor, tornado concreto, visível, saboreável, amável. Ele, que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, deixemos-nos vencer, alimentar, conduzir pela Eucaristia, presença do Senhor no meio de nós, para que, derrotando o nosso pecado com o amor que Ele nos oferece e ensina, também nós nos deixemos transformar, converter, vivificar, alimentar por Ele.
Elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, dizendo com toda a confiança: Cristo, ouvi-nos. Pelas igrejas fundadas pelos apóstolos e pelas comunidades locais que lhe sucederam, para que celebrem santamente a Eucaristia, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelo Papa Leão, pelos bispos, presbíteros e diáconos, escolhidos pelo sacerdócio e o ministério, para que façam o que Jesus fez aos seus discípulos, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos fiéis e pelos catecúmenos, e por todos os que adoram Jesus Cristo, para que o imitem nas palavras e nas obras, oremos. Cristo, ouvi-nos. Por todos aqueles que vivem sem amor, abandonados, esquecidos e rejeitados, para que encontrem o carinho que lhes falta, oremos. Cristo, ouvi-nos. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos. Cristo, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos deixastes um mandamento novo do amor e por herança a vossa Igreja e a Eucaristia, dai-nos a graça, ao celebrarmos esta ceia santíssima, de passarmos convosco deste mundo para o Pai, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
concedei-nos, Senhor, a graça de participar plenamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, poderoso e doado, é alimento que nos fortalece. E o seu sangue, por nós derramado, é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons desta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai a paz e congregai-a na unidade. Defendei-a e governai em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o nosso Papa Leão, comigo, o vosso indigno servo, todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem, este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam ao Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja,
Ao celebrarmos o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna, contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na véspera da sua paixão, Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças vos bendize, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, em suas santas e adoráveis mãos, dando graças, vos bendize, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos, com o vosso culto santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la como aceitaste os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso Pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta vossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu.
Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. E a nós, pecadores, vossos servos, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires João Batista, Estevão, Matias, Bernabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Ágata, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os santos, recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, criais todos os bens e lhes dais a vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos pelo amor feito carne em Jesus, o amor feito alimento na Eucaristia, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que hoje nos alimentastes na ceia do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do Reino Eterno, por Cristo nosso Senhor. Graças e louvores se dêem em todo momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia.